Olá, bom dia, bem-vindos. Apresentado pelo nosso patrocinador oficial Gallagher. Obrigada, Gallagher, pelo apoio. Como nosso patrocinador oficial dos esportes das Olimpíadas Especiais, obrigado por se unir a esse workshop para ter um aprendizado de maior oportunidade na sua área de interesse. Eu estou muito feliz de ser o anfitrião desse workshop. Hoje vamos falar sobre a natação e como reduzir os erros com o coach. Temos alguns pontos aqui para o workshop de hoje. Vamos ter interpretação simultânea em 8 idiomas. Escolha seu idioma no globo inferior da tela. Por favor, coloque suas perguntas para os palestrantes no chat usando a área de perguntas e respostas. Antes de começar com esse treinamento, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Gerud Batayar, eu tenho 22 anos, eu sou atleta das Olimpíadas Especiais da Mongólia. Eu jogo tênis de mesa e faço natação. Além da Olimpíada especiais, eu gosto de tocar o piano. Eu estou muito orgulhoso de ser um mensageiro global, Sargento Shriver, em um dos 10 líderes de atletas de Olimpíadas especiais ao redor do mundo. Vamos compartilhar com vocês a história de conquistas incríveis dos nossos atletas, advogando sempre pelo poder da inclusão. Tenho muita emoção de estar aqui com vocês e ser o anfitrião, então, desse workshop para coaches. Eu faço natação desde criança. Em 2016, eu participei das Olimpíadas Especiais da Ásia Oriental em natação, estilo livre, 100 metros. Em Hong Kong, ganhei a medalha de ouro. Foi muito significativo isso para mim. Uma conquista muito boa. Eu me tornei, então, eh, em um bom atleta, graças à minha dedicação. E por isso que é tão importante que vocês estejam aqui, porque é importante ser um coach e temos um papel muito importante, temos um impacto positivo na vida dos atletas. Eu desejo, então, para que vocês possam treinar fortemente, possam aumentar as suas destrezas como nadador. Sempre um coach liderista com exemplo. Eu gostaria de lembrar sempre a vocês que participem não somente no treinamento físico, mas apoiando e motivando os seus atletas. Quando eu estive em Berlim em 2023, as Olimpíadas Especiais da Ásia Oriental me ajudaram a que eu fosse o mensageiro global de Sargent Driver e tenho sido uma voz para os atletas das Olimpíadas Especiais e eu tive contato com o governo, setor público, privado, promovendo a inclusão. Entendam que ninguém tem o direito de discriminar ninguém e todos precisam de ter uma oportunidade. Obrigada por estar nesse workshop. Eu estou emocionado pelo impacto que vocês têm como coach para ajudar os atletas a conquistar os seus sonhos e com a inclusão das comunidades. Eu gostaria de apresentar agora a Patrick Bennett e a Akira Bailet. Kathy Bennett é uma figura altamente respeitada na comunidade da natação e um membro importante da Fundação Michael Phelps. Ela tem a distinção de ser a primeira instrutora de natação de Michael Phelps, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de suas primeiras habilidades de natação, é, incutindo nele uma paixão duradoura pelo esporte, além do seu papel como membro da Fundação Michael Phelps. Ela é diretora de programação e nessa
Capacidade, ela vai supervisionar as fundações das fundações IM, que oferece programas para o aprendizado de natação e atividades aquáticas recreativas. Ela também organiza a instrução de natação e iniciativas de saúde e bem-estar. Ela treina treinadores das Olimpíadas Especiais há mais de 20 anos e está animada com o crescimento do esporte. Temos também Diane Christensen Hillis. Ela ensina crianças há mais de 40 anos, eles com deficiência de desenvolvimento, e ela cria oportunidades para ajudar aos atletas com deficiências. Em Estados Unidos, desde 1991, iniciou um programa de natação das Olimpíadas Especiais em um YMCA para oferecer treinamento e experiência esportiva ampliada. Diane atuou como treinadora e treinadora principal em várias competições nacionais e internacionais das Olimpíadas Especiais, incluindo os Jogos Mundiais de Xangai, Atenas, Los Angeles e Abu Dhabi. Em 2011, Diane ingressou na Fundação Michael Phelps como embaixadora do IEM, onde ajudou na implementação do programa IEM para as Olimpíadas Especiais, no treinamento de treinadores e na excelência dos atletas. Kyra Byland é a atual presidente do Congresso Global de Atletas das Olimpíadas Especiais, o que lhe permite ser a voz de mais de 4 milhões de atletas em todo o mundo. Ela reporta ao Conselho de Administração das Olimpíadas Especiais. Seus esportes são a natação, equinos e ciclismo. Ela é uma treinadora esportiva qualificada em ciclismo e natação e tem um diploma de nível 3 do BTSC. Kiera é uma defensora apaixonada da saúde física, emocional e mental das pessoas com deficiências intelectuais, especialmente mulheres e crianças. Bem-vindas à Fundação Michael Phelps e a Keira. Obrigada. Obrigado, Euro. Eu sou a Kathy Bennett, diretora de programas para a Fundação Michael Phelps. A gente tem ensinado natação há mais de 50 anos. Eu tenho sido a primeira instrutora do Michael quando ele era uma criança. Ele sempre sonhou grande após de 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Beijing 2008. Ele criou a Fundação Michael Phelps. Ele queria mudar o esporte de natação. A programação que a gente usa são os mesmos metodologias que eu usei com o Michael e outros, como se sentir confortável na água. Em 2011, a Fundação Michael Phelps se associou com as Olimpíadas Especiais porque o Michael gostaria de dar aos atletas acesso ao treinamento de qualidade e oportunidades. Queria elevar o nível da competição nos nadadores das Olimpíadas Especiais. Nós continuamos desenvolvendo esse programa e temos treinadores a mais de 35 países. Hoje vamos passar informação sobre as desqualificações mais comuns na natação e o impacto que poderia ter nos seus atletas. Vamos abordar os dados que a gente recebeu dos jogos prévios e competições de alto nível. Todos temos a mesma meta, diminuir o número de desqualificações, e agora eu vou passar a palavra para Diane, uma das nossas grandes embaixadoras da IEM. Eu sou a Diane Christensen Ellis, eu sou a embaixadora das Olimpíadas Especiais para a Fundação Michael Phelps. Tenho sido treinadora de unidades especiais durante muitos anos. Há pouco tempo, a gente teve um treinamento de treinadores IM na Irlanda, e em preparação desse treinamento, tivemos dados recentes da desqualificação das últimas Olimpíadas Especiais nacionais e internacionais. As desqualificações em natação acontecem
todos os nadadores se lembram de ter sido desqualificados em algum momento e as emoções que isso traz. Um início falso, na troca de relay, uma conclusão final errada, com o peito, todas essas regras precisam ser conhecidas. Vocês devem conhecê-la e os treinadores. Quando você está desqualificado, você quebra uma regra durante a carreira e seu tempo e local não vão contar. A desqualificação é aplicada a uma única carreira, com um relay, com quatro nadadores que são desqualificados num evento. Se um tem maior carreira após do evento que foi desqualificado, vai conseguir nadar. Então, quando é desqualificado, deixa terminar a carreira. A oficial se fala, então, e se vai falar também ao treinador para indicar o porquê o nadador foi então desqualificado. É importante que os treinadores se foquem em evitar essa desqualificação nas competições. O trabalho começa antes da competição, fazendo tudo de forma correta, e a prática é o melhor jeito de treinar, então, com os seus nadadores para que eles possam desenvolver o músculo da sua memória. Hoje a gente vai ver as 6 desqualificações mais comuns e vamos passar as regras fixas em uma diretriz de recursos de natação com vídeos que dão exemplos dessas desqualificações. Primeiro, vamos começar com o início ou a saída. Isso acontece tanto em eventos individuais como de relay ou revezamento. Muitas vezes as saídas não é muito bem entendida de qual é o processo da saída da carreira e a desqualificação vai acontecer por esse motivo. O início é um ponto importante da natação nas competições. Então, ao nadador, você precisa passar instruções regulares sobre essa habilidade. As instalações devem ter regulações com relação aos pulos de saída. Tem 3 tipos de pulo de saída que poderiam ser permitidas nas competições de natações para estar no borde da piscina e o início da saída da água. Na diretriz, página 76, no capítulo de início da abraçada, tem um processo passo a passo para ensinar como é a saída e o processo de saída. Todas as saídas começam com o apito, seja num bloco, na borda da piscina ou dentro da água. Quem inicia vai mandar esse comando, o iniciador dá o comando para que eles estejam prontos e logo o apito vai alertar aos nadadores para que saiam dos seus blocos ou da borda da piscina para iniciar a competição. Um nadador ou um treinador é responsável de notificar ao referir antes da sua competição de qualquer modificação por deficiência antes de iniciar, seja uma sinalização com o braço, ou uma luz, ou uma troca de linhas. Frequentemente, as desqualificações não acontecem ao início do revezamento, mas sim quando tem uma troca, quando o outro nadador sai ou quando os dois nadadores começam, quando se faz o nado com acompanhamento. As práticas individuais começam e o revezamento, os nadadores precisam entender o processo dessas regras. Antes da competição e dos revezamentos, precisam ter certeza que o revezamento seja feito e seja praticado com os membros da equipe para que não haja erro na ordem dos nadadores. O revezamento é muito divertido para observá-los e participar. Quando se trabalha em equipe, é bom que ambos tenham sucesso. Nas braçadas do peito, mesmo que parece simples, requer do movimento do chute, porque aí é um desafio. Aí o movimento do pé. Vamos falar primeiro do giro e as conclusões, onde acontecem a maioria das desqualificações na braçada do peito.
As duas mãos precisam ser separadas de forma simultânea por cima do nível da água. Na última braçada, antes de finalizar, se deixa fazer um chute final e a cabeça pode estar submergida logo da última braçada, antes de tocar a superfície da água em algum ponto do ciclo final ou incompleto, recebendo o toque. O termo separado quer dizer que as mãos não podem estar uma em cima da outra, precisa ter um espaço visível entre os braços. Tocar os dedos de forma incidental não tem problema, precisa praticar muito bem o toque das duas mãos em cada giro. É importante que o nadador não altere a técnica da braçada nas últimas braçadas antes de chegar à parede. Precisa se mexer rapidamente e tocar com força a parede. Precisa ter certeza também que tem uma excelente velocidade com o chute na parede. Para lembrar, esse toque de duas mãos ao início e ao final se requer também no nado de borboleta. A segunda desqualificação mais importante que acontece é a desqualificação com braçada de peito. Isso é com o chute. A regra requer que os pés precisam girar para fora durante a propulsão na parte do chute ou do movimento dos pés, com movimentos e para baixo do mariposa, da borboleta não é permitido. Quebrar a superfície da água com os pés é permitido quando é continuado por um chute para baixo de nado de borboleta. Acontece a desqualificação quando as pernas estão assimétricas, o joelho não está separado, e aí acontece que vai ter um chute estilo ligeiro. O nadador que faz esse chute de tesoura não está horizontal na água e vai causar que vai estar uma mais para cima, o quadril mais para cima que o outro. Os joelhos precisam estar separados para executar esse chute. Os dedos dos pés precisam apontar para cima, expostos à superfície da água. O tornozelo precisa estar para baixo num movimento circular. Você pode praticar esse chute de peito tendo uma boia nos muslos para ter esse chute. Precisa separar os joelhos, então, para poder que seja forte. Você precisa replicar essa, esse chute, tirando a boia, e se os joelhos se separam, precisam estar alinhados. Então, quer dizer, quadril e joelhos separados. Tem duas desqualificações muito comuns, que são não tocar a parede. A regra estabelece que ao fazer o giro precisa ter um toque da parede com parte do corpo do atleta. No giro, os ombros podem ser girados ao peito e uma abraçada do braço acontece rapidamente. O nadador precisa retornar à posição de costas após a saída da parede, tendo uma abraçada de costas efetiva que faz o giro, e muitas vezes os nadadores nas Olimpíadas especiais não executam o essa natação de costas ao momento de girar, e isso determina a desqualificação. Eles precisam saber girar para fazer o giro. Para poder fazer esse giro, você precisa contar quantas vezes você está fazendo a braçada entre as bandeiras e a parede. Você tira uma braçada desse conteio e esse é o número que o nadador usa para fazer o giro de forma correta. Precisa praticar isso, as braçadas de costas, primeiro a velocidade baixa e logo ir aumentando pouco a pouco essa velocidade. A segunda desqualificação de costas mais comum é não finalizar a carreira de costas. Novamente, se lembrem, a longitude dessa braçada deve ser
consistente e o chute também deve ser forte. Se você vai fazer uma abraçada normal, ao invés disso, levante sua mão e aponte o dedo para a parede e gire a sua cabeça para trás e tente de bater na parede com força. Há muitos jeitos de que os nadadores podem ser desqualificados. O que a gente tem falado são as 6 mais comuns. Como eu disse antes, os treinadores e os nadadores precisam conhecer as regras do mundo aquático, assim como as regras nacionais dos seus países. Enquanto maior informação você tenha, melhor você vai treinar os seus nadadores e estar preparados então para as competição. Agora vamos passar a ver as perspectivas de um atleta e as desqualificações. Olá, eu sou a Keira, obrigada, Gallagher, por essa oportunidade para compartilhar minhas experiências como atleta de Olimpíadas Especiais, como treinadora a nível 2. Eu tenho desgraça e eu tenho problema com os números e contar. Eu não, eu vou passar um exemplo. Como meus braços são curtos, eu não conseguia impulsionar de forma corretamente na parede, mas eu, eu consegui superar essa fase. Isso me desmotivou muito no começo, porque eu não queria continuar com a natação, mas eu continuei fazendo a natação. A minha mãe queria que eu fosse uma nadadora e ela concordou de fazer ajustes de acordo com a minha capacidade física. Se você não tem muita certeza de alguma coisa, pergunta, isso que ela me falava. Se eu vejo numa aula que tem um maior avanço que eh, eu copio isso, ter um modelo de papel positivo, e eu continuo fazendo isso. Eu gostaria também de falar um pouquinho das suas equipes, dos equipamentos, incentivar os nadadores para que usem isso e fazer os testes mais eh, positivos. Utilizem também ajuda visual. A comunicação precisa ser simples e consistente, ver como cada nadador tem um aprendizado diferente ao seu próprio ritmo. Ter um só perfil não é correto, precisa fazer as perguntas corretas para passar essa informação correta a cada um dos nadadores e para poder apoiá-los. Eu comecei a nadar de forma em competições e sempre era desqualificada em braçada de peito. Um dos meus treinadores percebeu que eu nadava de peito com um ângulo ruim e quando usava as minhas nadadeiras, eu desenvolvia dor no meu tornozelo e um membro da minha família me disse que fizesse fisioterapia e era o alinhamento do meu quadril que estava errado. E isso mudou muito a braçada do meu peito e a minha estabilidade central. Eu deixei de receber desqualificações com as braçadas de peito. Isso é muito importante como a técnica de natação. Como eu sou educadora, eh, de qualificada, uma forma de ajudar com os pares. Eu observo as técnicas dos outros e vou dando dicas aos atletas. E eu percebi que muitos dos atletas, quando bate na parede, não bate com a mão no final. E a gente sabe que no nado de peito isso pode ser uma qualificação. Eu fui numa sessão de demonstração na técnica de antorcha e isso me ajudou. Quando a gente fala de desqualificação, é importante que os atletas recebam essa informação de um jeito, do melhor jeito possível, dar explicações simples de por que foram desqualificados. Isso para ajudar e melhorar na sua próxima carreira, mas também o atleta vai sentir que a desqualificação não é justa, então pode desafiá-la. Outra questão na qual eu tinha muita desqualificação
era com nado de borboleta e ninguém me falava o porquê, e aí não podia melhorar. Tudo o que levou é que um júri me trouxe à parte e me explicou que quando os braços você precisa projetá-los fora da água e eu não contava minhas braçadas porque eu sempre luto com os números. Então, quando chegava na braçada, eu não eu não pensava direito, eu não fazia o toque final. Então, o júri me explicou direitinho e eu nunca repeti isso. Então, treinadores, por favor, tome-se o tempo de explicar os detalhes que vocês passam aos nadadores. Observem como cada um dos nadadores nadam, as técnicas que usam, escolham as técnicas apropriadas de acordo ao nadador. Essa tem sido minha experiência pessoal. Eu tenho autismo também, e para mim é difícil entender onde está a direita e a esquerda. Isso me ajuda também a ter muitas desqualificações. E em algumas ocasiões, os meus chutes não eram os corretos e não estava a par, e isso me fazia observar. Então, por favor, treinadores, peçam aos júris que coloque a informação correta, com linguagem, um idioma simples de ser lido, para que os atletas possam fazê-lo. É importante saber, como atleta, por que você foi desqualificado e como você pode melhorar. Outro exemplo, durante uma competição há pouco tempo de uma natação onde se mistura homem e mulheres, porque não tinha um número mínimo de mulheres para a competição, então se usou 30% das regras, o qual foi desafiado por dois treinadores de dois clubes. Os nadadores falaram para os organizadores que mudaram a decisão. O organizador não mudou essa decisão. Os atletas concluíram que estavam aí para fazer a competição. Eram atletas com muita experiência, disseram que não era justo, e aí os organizadores riram na cara deles e falaram para eles que era justo. A atleta começou a chorar porque achou que ia acontecer isso nas outras competições. No final do dia, a decisão foi mudada, mas o dano já foi feito, tanto para mim como a autoestima e a saúde mental dos atletas. O que demonstrou é que tem muito trabalho a ser feito em como vocês falam aos nadadores quando vocês precisam gestionar um desafio, e que os atletas precisam ter um melhor entendimento dos protocolos corretos ao momento de eles tentarem desafiar. E respeito mútuo, e cada pessoa precisa ser tratada como um ser humano com direitos iguais. Tem um tipo adicional de desqualificação, que é o revezamento. O revezamento pode ser complicado para todos, principalmente para atletas se não têm feito as práticas antes, seja a entrada na água, e os atletas conseguem não julgar as regras se se permite que eles mudem, se eles mudam entre uma competição e outra. Se não se explica de uma forma simples, é confuso. Então, mas é muito divertido e é uma forma para que as equipes se conheçam melhor. Tudo que eu tenho dito é muito mais fácil falar do que fazer. São algumas dicas práticas como treinador e atleta. Como coach ou treinador, você precisa ser que nem um detetive e precisa conhecer os seus atletas em termos de como eles precisam aceitar as mudanças, as desqualificação, inclusive se você passa algum ticket por velocidade. Eu, como atleta, preciso espaço para fazer o processamento, logo eu posso falar sobre a minha experiência. Uma abordagem única não funciona. É uma história rápida sobre um atleta e sua primeira competição em natação em Olimpíadas Especiais. Durante o treinamento, o coach o tempo todo falava que precisava baixar a velocidade e era muito rápido, mas a mãe tinha dito para o atleta que
que não deveria nadar tão rápido, porque se ele nadava muito rápido, poderia acontecer algum efeito para eles. Então, precisa fazer as perguntas corretas. Não assuma as questões, precisa conhecer cada um dos atletas. Aprender a explicar o porquê a velocidade correta é tão importante como a competição per se. Vejam os tickets de velocidade como uma experiência positiva. Precisa resumir. Se você não tem certeza, faça uma pergunta. Não tem um perfil para todos os nadadores. Fazer a pergunta correta pode passar a informação necessária para direcioná-los. Veja bem, qual é o estilo de aprendizado do seu atleta? 3. Use equipamento apropriado. 4. Observe as técnicas que usam os nadadores para se ajudarem a deter e mudar essas desqualificações. 5. Peçam aos júris que passem a informação de desqualificação numa linguagem fácil de entendimento e desse jeito preciso. E sexto, que a equipe técnica saiba como se comunicar com os atletas com deficiência de aprendizado e, por favor, ofereça treinamento unificado. E 7, tente melhorar a estabilidade do centro dos seus atletas. Ok, obrigado. Obrigado, Akira. Obrigado, a Christensen, a Diane também e a Fiona também. Me inspiraram. Eu gostaria de agradecer à Fundação Michael Phelps Anqueira pela maravilhosa apresentação. Essa informação vai ser de muito benefício para nossos treinadores das Olimpíadas Especiais. Ao final desse workshop, eu gostaria de solicitar a todos que se lembrem que a gente tem os recursos fantásticos que as Olimpíadas Especiais nos oferecem, são variedades de recursos para que os treinadores continuem com o aprendizado e seus conhecimentos. A gente tem um portal online de aprendizado das Olimpíadas Oficiais com grande quantidade de cursos relacionados com os treinamentos, fitness, saúde, comportamento para a sua proteção. Temos os links no portal de aprendizagem no chat. Segundo, o site das Olimpíadas Especiais hospeda várias páginas de recursos em diferentes áreas. Não deixe de conferir nos recursos no site de Special Olympics ORG para ter acesso a todos esses recursos incríveis, incluindo recursos específicos para natação, para treinadores. Todas essas páginas nos ajudarão a treinar os atletas das Olimpíadas Especiais. E, por último, mas não menos importante, a série de webinários para host que a gente vai ter no nosso dashboard contém recursos interativos. Aqui vocês conseguiram achar vídeos, gravações, webinários e a opção para solicitar ao apresentador e responda suas perguntas. Vamos ter um dashboard interativo com uma janela única, tudo relacionado com o nosso webinário de treinamento. Novamente agradeço a todos
por assistirem a esse workshop especial de natação. O seguinte workshop vai ser o último da nossa série de webinários de 2024 para treinadores e vai ser de atletismo. Registre-se já se não tem feito isso para que não percam. Obrigado novamente ao nosso parceiro Gallagher pelo seu apoio nessa série de webinários de Olimpíadas Especiais 2024. Até logo!